eu queria que você indicasse um livro. Eu não sei se você tem costume de ler, eu leio muito, não tanto quanto eu gostaria. Você tá com o projeto do livro, né? Tô. Eu acho que eu vou te plagiar nessa ideia, sabe? Eu tenho lido pouco. Um livro que foi um presente de uma tia, do Marco, inclusive, e que foi... Eu te indiquei ele. É o da Danusa Leão. Tudo é tão simples. E num resumo muito rápido, a Danusa Leão é uma escritora e ela criou regras, sabe, para uma convivência. Porque quando a gente chega numa rede social, quando você se torna... Eu vou abrir muitas aspas, porque a gente está falando de uma cidade pequena, mas você acaba sendo conhecida e a sua vida na rede social ela é pública, né? Igual as pessoas... Às vezes eu vou falar assim... madame, não sei o que, tirou foto comigo. Ok. Esse é o Tudão, eu conheço a sua família inteira. Tem o cachorro, tem os meninos, enfim. Com isso, a Danusa Leão, a tia, quando me indicou o livro, foi sobre tornar a vida mais leve, sabe, o Rafael? Eu detenho de uma personalidade muito forte. E às vezes eu sou incisiva na minha forma de colocar. Então às vezes eu falo assim até pro cliente, olha, eu falo com você numa entonação, mas não leva isso no pé da letra, tá? Mas a minha entonação é assim. E a Danusa, ela trouxe para mim algumas questões que foram muito favoráveis. Então é um livro que eu indico para todas as pessoas que eu gosto. Chama Danusa Leão, é escritora. Tudo é tão simples. Né? Quando eu te falo que não, também a resposta veio de lá. Eu gosto de coração? Não. Não é porque eu tô na sua casa que eu vou comer coração. Claro que não. Karen, eu preciso que você faça isso. Se eu achar que eu sou prejudicada naquela situação, a resposta é não. Às vezes é não, olha, não dá. Às vezes é não. Não. E a Danusa, embora em alguns pontos eu acho ela um pouquinho egoísta, depois eu entendo que não. Quando ela faz alguma coisa que eu tenho a impressão que ela é egoísta, ela não vai ao cinema, no livro ela conta, ela não vai ao cinema acompanhada de ninguém. Porque ela não gosta que comente o filme. Então ela não vai nos dias que está cheio, só vai durante a semana e não é acompanhada de ninguém. E isso, se é uma conduta que ela não gosta, quer dizer que ela está respeitando o direito do outro de expressar, o direito do outro de agir de alguma forma diferente do que ela está pensando. E isso para mim foi muito importante. Eu estou lendo ele pela segunda vez, porque a gente muda sobre a opinião sobre as coisas de acordo com as nossas vivências. E aí quando eu gosto do livro, eu sempre leio mais de uma vez. Eu estou na minha segunda vez com ele. Tem vezes que a gente começa a ler um livro, a gente acha que não é pra gente, mas às vezes não é pra gente naquele momento. Sim. Eu já tive essa experiência várias vezes, comecei a ler diversos livros e parei, o que não é problema algum. Uhum. Às vezes até onde você leu, até onde você precisava. Sim. Né? E depois você vai continuar de ler da onde você parou, porque assim, as pessoas acham que é uma obrigação ter que terminar esse tipo de ciclo. Eu acho que tem coisas que você tem que terminar, mas tem coisas que não. Talvez você terminou. O seu ciclo era ler até o capítulo 5 de um livro que tem 15. Sim. Era aquilo que você tinha para fazer naquele momento. Você tem, eu não sei se é o costume para leitura, né? Mas você tem alguma coisa? Eu tenho um livro que realmente eu estou lendo, mas ele não é assim muito focado em administração e tudo, é realmente uma leitura mais de autoconhecimento. É do Paulo Coelho, a base do Rio Petra, eu centrei e chorei. E é um livro realmente que foi daqueles de pegar na prateleira e ter empatia. A gente tem um estante livro na casa do meu falecido avô, que a família toda vai juntando os livros lá, e aquilo se tornou uma pequena biblioteca, que as pessoas vão trocando os livros nessa estante. Então eu peguei esse livro, estou lendo, e é autoajuda. Realmente, e aconteceu justamente, eu estou balançando a cabeça, o que aconteceu com esse livro? Isso, eu peguei o livro, li até 3/4 do livro, e falei assim, nossa, para que isso? Paulo Coelho tá doido quando ele escreveu isso aí tá... Mas eu nunca esqueci do texto do livro. E agora eu tô acabando de ler o livro. Porque eu senti que depois de muito tempo, que depois de quase um ano, eu entendi o que ele queria dizer naquelas palavras. Então, deu tempo, os acontecimentos foram colocando as coisas no lugar
E eu achei muito interessante. E você colocou isso até de forma anterior. É muito bacana isso. Por ser um livro de autoajuda, de autoconhecimento, né? Conta um histórico de vidas passadas, meio assim. E é muito gostoso. Não tem muito a ver com empreendedorismo, porque está sendo uma leitura mais light, digamos assim. Mas assim, eu acho que a gente pode ser inspirado, impactado de lugares que a gente menos espera, né? Uhum. E aí, assim, pra gente terminar, eu queria que vocês me dissessem um empreendedor, assim, a nível nacional, que é um motivo para inspirar vocês. Assim, alguém que vocês seguem, que é um exemplo hoje como empreendedor. Olha, a primeira pessoa como empreendedor que eu tive o contato e que ele já faleceu, e ele para mim foi uma pessoa que eu achei fantástica, assim, foi o seu falecido Lincoln César. Eu era muito fã da pessoa dele e achava ele uma pessoa que tinha uma visão muito bacana. Mas atualmente, de empreendedor, não é Caxias. A pessoa que eu mais admiro de coração mesmo, quanto empreendedor, é o meu marido. A gente vendeu tudo que a gente tinha, tudo. Quando é tudo, é tudo. De chegar a morar de favor na casa de aluguel do meu sogro, a gente vendeu tudo que a gente tinha para apostar no sonho dele. E a gente não sabia se ia dar certo, porque foi numa transição de governo, foi uma fase muito difícil. A gente viveu uma época de anos dourados e teve uma fase que, quando a gente começou a se restabelecer, o pouco que tinha, a gente teve que garantir para que a coisa continuasse meio que funcionando, mas era um risco alto, que a gente poderia começar a não ter nada de novo, né, nessa crise toda. E ele, dentro das convicções dele, ele virou o jogo, deu tudo certo, deu muito certo. E então, para mim, num fato real hoje, não é a pessoa top de empreendedorismo, mas é uma pessoa que eu vejo assim, que aplicou. E tem uma coisa que eu acho fantástico nele, na empresa dele, como a gente veio debaixo de tudo, né? Igual ele contou para você, que a gente montava móvel junto. Eu era secretária de uma empresa, que foi o nosso primeiro cliente. Foi o primeiro cliente. Eu era secretária de uma empresa e ele trabalhava nessa empresa. E a gente montava móvel juntos. Se um funcionário, isso é dele, eu nunca tiro isso dele. Se a empresa trabalha, não importa o setor, pode ser produção, pode ser o carregamento, pode ser o escritório. Se a empresa trabalha, ele trabalha. E isso, para mim, quem consegue fazer isso na atualidade, você conhece o polo moveleiro da nossa cidade, existe o patrão e dono, e ele é patrão. Então, assim, quando às vezes ele está na fábrica até às 9, ele está ali ajudando, ele não está ali passeando ou vigiando, não é vigiar os funcionários. Ele está trabalhando com os funcionários, porque essas pessoas estão fomentando o nosso sustento, ele precisa estar com eles. É junto. E aí eu acho ele o cara mais foda que eu conheço de empreendedor, assim. Bom. Você me deve um carro novo. Não é? Nossa senhora, que agora. Essa eu não sabia. E eu acabei de virar seu fã por causa disso, porque eu trabalho pensando dessa forma. Eu tô sempre junto com a galera lá, porque deve Você não me perguntou até assim, mas eu vou responder. E não é também querer copiar, mas eu tenho essa admiração pelo Lincoln, o seu Lincoln também, porque ele, no meu ponto de vista, eu fui louco para trabalhar com ele. Nossa, na minha época de escola, de formação, de estudos, eu fiz 2 segundo graus porque eu não tinha condição de entrar direto na faculdade. Na época não dava, eu tinha que escolher entre trabalhar e estudar, então eu fiz 2 segundo graus. E na época o ícone era trabalhar na Itatiaia, a nossa famosa Itatiaia, com muita honra baense. E o Lincoln César tratava os funcionários, todo mundo era louco para entrar na Itatiaia pela forma que se era tratado. Você era reconhecido como boa pessoa, com bom caráter, por se trabalhar na Itatiaia, né?
por ser uma pessoa boa pagadora, boa, íntegra, né? Isso nós estamos falando de 30 anos atrás, a situação... então, realmente, assim, não tem como não ser fã na nossa região aqui, de uma pessoa que conseguiu retribuir, que fez isso tanto por Urubá, numa época tão escassa, né, de recursos. Eu sou fã número 1 dele, no setor moveleiro, que é um setor até então, até hoje, ele é escasso de nomes realmente assim, populares, de nomes com forças. Ele, para mim, é um ícone até hoje, no que ele conseguiu implantar, na maneira de trabalhar, no reconhecimento aos funcionários, de conseguir formar equipe. Hoje, dentro da indústria moveleira, sem dúvida nenhuma, eu estou para te falar que a principal dificuldade, eu costumo brincar até que tem dia que eu não trabalho como administrador, eu trabalho como psicólogo, que é se conseguir fazer a equipe trabalhar com o mesmo objetivo. Então, eu entro lá dentro, eu falo assim, primeira coisa, eu tenho que entender qual que é o clima da empresa hoje. E eu vou com prazer, que eu quero fazer isso. Eu tenho que entender o clima da empresa, como é que está hoje, qual que é o problema, como é que estão meus sócios hoje, como é que estão os funcionários. E aí, pronto, eu vou administrar aquele clima, mas no final do dia, o objetivo da empresa vai ser cumprido. E nós vamos fazer isso sem passar em cima de ninguém, sem quebrar ninguém, sem xingar ninguém, sem diminuir ninguém, levando todo mundo, tentando interagir todo mundo da forma, no objetivo principal da empresa. Então, isso eu acho muito difícil a gente conseguir fazer isso. Por causa disso que hoje eu acho que eu tenho que ficar... eu não tenho que ficar lá o tempo todo, mas eu quero ficar lá o tempo todo. Quanto mais eu fico, mais eu acho que eu estou conseguindo contribuir com a empresa. Então isso me faz feliz ao mesmo tempo. Então eu quero estar. É aquilo que a gente falou. Você faz o que você ama, então eu quero ficar lá. Claro. Então eu tenho ele como meu ícone, sou fã dele.